Embarcações não têm acesso ao cais do terminal pesqueiro público do Barreto, em Niterói, inaugurado há 3 anos. Ex-comandante da Varig critica plano de recuperação da companhia. E doadores regulares de sangue podem ter prioridade para a vacinação contra a gripe H1N1. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Embarcações não têm acesso ao cais do terminal pesqueiro público do Barreto, em Niterói, inaugurado em 2014. Barcos naufragados, falta de infraestrutura e de dragagem no canal são as razões do problema que foi debatido pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Agrária e Pesqueira da Alerj. O terminal, que custou cerca de 10 milhões de reais, abriga um cais de 95 metros de extensão. A expectativa, em 2014, era que mais de 15 mil pescadores fossem beneficiados e que 500 pessoas circulassem pelo local diariamente. 3 anos depois, o que se vê é abandono. Para o assessor técnico do Sindicato dos Amadores de Pesca do Estado, foi construído um terminal pesqueiro onde as embarcações não chegam. Tivemos um terminal concluído a um custo enorme, mas onde o barco, com a sua produção, não tinha acesso. E esse problema persiste até hoje. Então, uma falta, um desencontro, né, de planejamento, mostrando que realmente o terminal não atendeu o seu verdadeiro propósito, né, que seria um ponto de descarga e comercialização de pescado. Dados do antigo Ministério da Pesca e Agricultura revelam que em 2014 o estado do Rio de Janeiro era o segundo do Brasil em pesca extrativa marinha, com a produção de 90 mil toneladas por ano. Segundo o presidente da Fundação Instituto de Pesca do Rio, é fundamental que o terminal público do Barreto em Niterói esteja em pleno funcionamento para alavancar a atividade econômica do estado. Ele disse ainda que faltou planejamento na construção do terminal. Ele não está condizente com os parâmetros técnicos para o funcionamento de um terminal pesqueiro. Precisa de muitas modificações. Nós não fizemos estudos profundos sobre o terminal, mas pelo que a gente sabe, pelo que a gente já visitou, precisa de muitas modificações. E assim, foi construído de uma forma equivocada, num local equivocado. Portanto, que a gente está aí com um problema de dragagens, que são custos caros para o funcionamento, e outros detalhes técnicos que impedem um funcionamento hoje do terminal pesqueiro. O deputado Conte Bittencourt, que propôs a audiência pública, disse que vai solicitar à comissão uma nova audiência com todos os entes envolvidos, para que o terminal pesqueiro do Barreto em Niterói possa funcionar. Esse entreposto foi construído com recursos públicos, inaugurado 4 ou 5 vezes. E nunca se colocou em operação, que é um absurdo, e o Rio não tem um entreposto para receber o seu pescado de forma higiênica, de forma organizada. Então a Assembleia está pela Comissão de Agricultura, com a diligência do deputado João Peixoto, prontamente assumindo o seu protagonismo de articular politicamente esses órgãos que ainda têm demandas preliminares para que aquele terminal possa finalmente funcionar. Nós vamos fazer outras audiências, se for preciso, vamos para o Ministério da Pesca, vamos para Brasília para que nós possamos conseguir desenrolar esses 16 milhões de dólares que é preciso para terminar, para que a gente, de uma vez por toda, vamos dizer que no estado do Rio de Janeiro tem um terminal pesqueiro. O deputado André Lazzaroni foi eleito presidente do Conselho de Ética nesta terça-feira. Os deputados Conte Bittencourt, Iranildo Campos, Rosenberg Reis, Marcos Miller e André Lazzaroni votaram a favor do nome indicado pela bancada do PMDB. Já o deputado Carlos Osório, que presidiu a sessão, se absteve de votar. Lazzaroni entra na vaga deixada pelo deputado Edson Albertassi, afastado
por determinação da segunda turma do Tribunal Regional Federal. Na próxima semana, o Conselho vai analisar uma representação assinada por 9 deputados, pedindo a perda de mandato dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, por quebra de decoro parlamentar. Segundo Lazzaroni, o pedido deveria ter sido encaminhado à mesa diretora e não diretamente ao Conselho de Ética, mas vai caber aos integrantes do Conselho aceitar ou não a denúncia. O regimento interno determina que a representação tem que ser feita à mesa diretora e não ao Conselho de Ética. Quem recepciona e quem encaminha é a mesa diretora. Eles mandaram o presidente do Conselho de Ética num verdadeiro atropelo. Eles não leram o regimento interno, infelizmente, e a gente tem que... Eles protocolaram e encaminharam ao presidente do Conselho de Ética. No cabeçalho já diz, ao presidente do Conselho de Ética, enquanto deveria ter sido feito à comissão. Então, mas eu não formo sozinho essa opinião. Se o Conselho decidir ao contrário, vai ser, mas essa é a primeira análise. O plano de recuperação judicial da Varig foi uma fraude trabalhista. A opinião é de um ex-comandante da companhia aérea. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio, o ex-funcionário da empresa, Paulo Murilo Calazans, afirmou que vários aspectos do artigo 6 da Constituição Federal foram desrespeitados. O ex-comandante, que também é advogado trabalhista, acompanhou a realização dos leilões da massa falida e participou do processo para tentar evitar a falência da Varig. Toda a estrutura da nossa legislação, não só a atual, mas isso desde a CLT de 1943, é montada em cima de uma percepção de que é necessário, no caso de empresas em dificuldade, que se resguardem fundamentalmente, porque é uma questão de direito social, direito fundamental, os créditos, ou a possibilidade de pagamento dos créditos de natureza trabalhista. No caso Varig, o que ocorreu é que quase a totalidade dos ativos de que dispunha a empresa, então, foram alienados para terceiros por um preço módico, na ocasião que está constando do plano é de 60 milhões, né, para fazer frente a uma dívida trabalhista estimada na época em 800 milhões e uma dívida previdenciária de 1 bi, quer dizer, absolutamente insuficiente. Durante o depoimento à CPI, Paulo Calazans também afirmou que era necessária a criação de um comitê de credores para avaliar e conduzir o plano de recuperação judicial, algo que nunca foi feito. Um ponto que foi nevrálgico e que poderia facilmente ter sido adotado e que não foi a constituição, ou a ausência de constituição do Comitê de Credores, pelos motivos que eu expus aqui na audiência, na medida em que os donos das pretensões creditícias de natureza trabalhista, as pessoas, os credores trabalhistas, e os outros credores também, credores privados, bancos, credores previdenciários, são aqueles que têm um maior interesse em que a empresa dê certo, em que a empresa possa sobreviver, se recuperar ou ao menos ser preservada em seus ativos da melhor maneira possível para satisfazer as suas pretensões creditícias, os seus créditos. Mais de 10 anos depois da venda da Varig, as rescisões e os salários relativos à época da falência ainda não foram honrados. Aposentados e pensionistas que investiram no fundo de pensão, o Aeros, ainda esperam uma definição sobre os pagamentos a que tinham direito. Quando a Varig parou de operar, o fundo não tinha reservas suficientes para pagar os benefícios de todos aqueles que tinham contribuído. Nós não vamos, talvez, fazer com que a Varig volte a existir, mas apurar os crimes, responsabilizar os culpados é um dever nosso, mas temos que perseguir o reconhecimento e a realização dos direitos. Quer dizer, o pessoal aposentado, que não tem a complementação, a cada reunião nossa aqui, semanalmente, na Assembleia Legislativa, vem a notícia. Mais um morreu, sofrido, sem ver o seu direito contemplado. Então, como é que se diz? É muito difícil conviver com isso. Vamos continuar, vamos perseguir. O deputado Gustavo Tutuca é o novo presidente da Comissão de Orçamento da Alerj. O parlamentar foi eleito na tarde desta terça-feira. Foi escolhido também o deputado Milton Rangel para a vice-presidência. A sessão foi presidida pelo deputado Luiz Paulo, membro mais velho da comissão na ausência de presidente e vice-presidente. Gustavo Tutuca foi o único candidato eleito por 5 votos.
Para a vice-presidência, o deputado Milton Rangel também foi eleito por unanimidade. Em seguida, foram escolhidas datas para os próximos encontros. No dia 5 de dezembro, será analisado o parecer sobre as emendas à lei orçamentária de 2018. São mais de 4.000 modificações propostas ao texto. A ideia é levar o projeto ao plenário no dia 12. O orçamento de 2018 realmente é a grande missão dessa comissão no final desse ano. Nós vamos estar cercando com toda a equipe técnica que trabalha na comissão de orçamento, procurar nos aprofundar nessa última semana e apresentar o nosso relatório no dia 5, projetando o ano de 2018, o nosso orçamento. A gente está preparando tudo no nosso cronograma para a partir do dia 12 estar apto para ser apreciado no plenário. Também na reunião do dia 5, os parlamentares vão analisar as contas de 2016 do Tribunal de Contas do Estado. O relator, deputado Luiz Paulo, apresentou parecer que pede a rejeição das contas do TCE. Vai ser votada também no dia 5. Eu fui relator dessas contas, já apresentei o voto há mais de 15 dias e, enfim, vai caber à comissão acatar o voto ou não. Doadores regulares de sangue podem ser incluídos entre os grupos prioritários para receberem a vacinação contra a gripe H1N1. Veja os projetos analisados no plenário nesta terça-feira com Natália Alves. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares discutiram o projeto do deputado Flávio Bolsonaro, que cria um programa de construção de recifes artificiais, o Costa Viva. A ideia é fazer ações de recuperação da biodiversidade marinha, incrementar recursos pesqueiros, estimular a prática de turismo de mergulho, do surf e outros esportes, além de proteger áreas degradadas por alterações nas marés e correntes. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. A nossa intenção, na verdade, é transformar o que hoje é um problema em uma solução que tem a ver com a vocação do Rio de Janeiro, que é o turismo. Então, quando a gente olha nos depósitos do Detran, aquelas carcaças de carro abandonadas, na Baía de Guanabara, um monte de carcaças de navios abandonadas, nos aeroportos também, os aviões lá completamente largados. Por que não transformar isso tudo? Óbvio, respeitando-se aí as questões técnicas, ambientais e vendo qual a destinação possível, juntar esse material no fundo do mar para que possam ser produzidos ali, talvez um ponto de turismo como mergulho, uma barreira de proteção com relação às ressacas nas nossas encostas. Então tem uma série de destinações e já são utilizados assim em vários locais do mundo. Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que sofrerem punição por atos contra o direito do consumidor podem ser obrigados a expor o motivo da condenação em cartazes colados em locais de fácil visualização pelo público e no site da empresa. Caso a pena tenha sido a suspensão das atividades comerciais, o estabelecimento deverá manter cartaz na entrada para consulta dos clientes. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Empresas prestadoras de serviços de telefonia, TV a cabo, cartão de crédito e similares poderão ser obrigadas a manter em suas páginas na internet um link que permita ao consumidor fazer a suspensão ou cancelamento do contrato de prestação de serviço. Quem descumprir a regra poderá ser punido de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor. A matéria do deputado Figueiredo foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para virar lei. Doadores regulares de sangue podem ser incluídos nos grupos prioritários para receberem a vacinação contra a gripe H1N1. O projeto do deputado Wagner Montes foi aprovado em segunda discussão. Pessoas com deficiência podem ter assegurado o direito a uma carteira de identidade diferenciada e um crachá de identificação que reúna informações sobre a saúde do portador. O projeto do deputado Jânio Mendes foi aprovado em segunda discussão. A carteira de identidade da pessoa portadora de deficiência passa a trazer a inscrição da sua deficiência e do medicamento que ela venha a usar. Isso é fundamental para que nós tenhamos uma proteção ao portador de deficiência. Essa carteira passa a ser acompanhada de um crachá. É muito comum hoje a luta pela inclusão da pessoa com deficiência, mas é necessário também que a sociedade esteja preparada para lidar com a pessoa portadora de deficiência. Por isso, essas informações, elas salvam vidas e evitam transtornos maiores ao portador de deficiência. O Detran pode ser obrigado a realizar a prova prática de direção para a primeira habilitação ou a inclusão de categoria em no máximo 30 dias.
a partir do momento em que o aluno estiver apto a fazer a avaliação. O prazo começa a contar a partir do momento em que a autoescola faz o pedido de agendamento da data. Já a autoescola terá prazo de 2 dias úteis para pedir o agendamento a partir do cumprimento do último requisito para fazer a prova por parte do aluno. Quem descumprir a lei poderá ser multado. O projeto do deputado Thiago Pampolha foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. A mudança é muito simples e se faz extremamente necessária. Nada mais do que estabelecer um prazo para que o Detran agende a partir do momento em que o aluno conclua seu último ato para estar apto a tirar a carteira, que ele agende no prazo máximo de 30 dias a prova prática. Já o deputado Fábio Silva quer criar o programa de incentivo à adesão voluntária de servidores públicos estaduais à doação de medula óssea. O objetivo é aumentar a procura e a realização de exames por possíveis doadores. O texto também prevê a realização de campanhas de esclarecimento em todos os setores da administração pública, além da facilitação do acesso ao Hemocentro. A proposta do deputado Fábio Silva foi aprovada em primeira discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.